Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui com vocês. Aleluia. Bem rápido o meu testemunho. Eu fui para o hospital com 2 tipos de doença que mata: meningite seguido de pneumonia pneumocócica. No total geral, meningite pneumocócica. Eu fui para o hospital praticamente semi-morto. Chegou no hospital, eu vou contar o que me contaram, eu sempre falo isso, né? Eu vou contar o que me contaram. Eu cheguei no hospital praticamente igual um boneco de Olinda, aquele boneco que fica todo mole assim, né? A gente fala, né? E depois eu não vi mais nada. Eu não vi mais nada. E até onde eu posso relatar, eu tinha ido. Eu já não estava pulsando mais, não respirava, não enxergava, até que a minha esposa chegou muito nervosa, preocupada, e segundo ela, chegou perto de mim, eu não movimentava, não fazia movimento nenhum, assim, sozinho. Ele levantava meu braço, a cabeça, e ela começou a orar e nada. De repente ela liga para minha filha, essa grandona que está aqui comigo, aqui, a Kézia, mais velha: minha filha, vem para cá que teu pai tá mal, teu pai não acorda. Eu oro, teu pai não acorda. Mãe, como é que eu vou? Como eu vou se a senhora está orando, meu pai não acordou? Então vem para cá, ora! E ela foi, sabe? E chegou lá, ora pelo teu pai não quer levantar. Mas mãe, a senhora... É tipo assim, se a senhora é a mãe, né? Vamos colocar a nível de autoridade, né? Se a senhora é a mãe, orou e meu pai não acordou, que dirá eu que sou filha, que é na concepção humana, né? Mas não era para a esposa ser usada por Deus naquele momento para me levantar, era para usar a filha. Aleluia. Não desmerecendo a vida de Cristo na vida da minha esposa, que ela é uma mulher de Deus, é porque a minha esposa não, ela é uma mulher de Deus. E a minha filha botou a mão na minha cabeça, eu sentado: pai, acorda, o senhor é um homem de Deus, o senhor é um pastor, pai. Pai, acorda em nome de Jesus, espírito de morte, sai agora em nome de Jesus. Dentro do hospital, sai agora em nome de Jesus, espírito de morte. Eu estava assim: espírito de morte, sai em nome de Jesus, fala em línguas, pai, fala em línguas, o Senhor é homem de Deus, fala em línguas, pai. Deus, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Ninguém no hospital entendia. Glória a Deus. Veio uma enfermeira, tentar me segurar, o enfermeiro não conseguiu. Veio a enfermeira, ela é treinada, socorrista. Ela subiu, literalmente, eu sentado, ela fez assim, em cima das minhas pernas, aqui assim, e me deu uma chave. Ninguém me segurava, e eu falava em línguas, uma língua que a minha esposa falou que nem sabia de onde tinha saído daquela língua. Eu falava em línguas. Naquele instante, Deus me trouxe de volta. Eu já tinha ido. Aleluia. Quando eu voltei com 30% de chance de sobrevivência, segundo os médicos. Foi o tempo que eles me levaram lá para dentro da sala vermelha do CTI, me deram uma pulsação na coluna para saber que tipo de meningite era, se era contagiosa ou não. Não era, mas eu já estava para lá das contas. Resumindo, fiquei 23 dias entubado. Era para ficar 10. Segundo os médicos, a ciência, 10 dias é o suficiente, de 7 a 10. Passou disso, não tem mais jeito
eu estava entubado, respirando pelo respirador, me alimentando por sonda, tudo, meu corpo todo estava cheio de sonda, veia, acesso profundo, e dessa finurinha, perdi 70% da massa muscular, 70, imagina só, e de repente, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, aí passou um médico e falou assim, vai ter que fazer traqueotomia nele. Traqueotomia, eles furam aqui, ó, enfiam o tubo aqui. Por quê? Segundo ele, o meu pulmão não estava funcionando mais. Mas Deus envia anjos e conexões. Deus está mandando dizer para você hoje, Deus está enviando uma conexão para cada um de vocês. Deus está enviando anjos. Não sei para quem, mas Deus está enviando anjos. Se você acredita, tome posse. A médica falou, não vamos fazer traqueotomia. E ele falou, se não fizer ele vai morrer, ele não vai aguentar. Ela falou assim, não vamos fazer, mas já passou, já vai fazer 10 dias, tipo, amanhã não vamos fazer. Fiquei mais 13 dias, passou das contas. Vamos extubar ele, ou desmame, que eles falam, que é tirar o tubo para ver se o pulmão reagiria sozinho. A hora que tirou o tubo, eu voltei à vida. Hoje eu dou glória a Deus. Mesmo nas minhas tribulações, nas minhas angústias, nas minhas tristezas, eu dou glória a Deus. Eu estou de início contando isso, porque foi um gigante que suspendeu na minha vida, e eu estou derrubando ele todo dia. Glória a Deus. O pastor Robertson falou comigo ali, mas ele falou brincando, não é que eu gosto não, eu só estou derrubando ele todo dia, e cada dia que eu derrubo Deus me coloca de pé para glorificar o nome dele. Então, se você está com alguma dificuldade na sua vida, se você está passando alguma tribulação, alguma peleja, dê glória a Deus, porque você ainda não é um derrotado. Aleluia. Derrotado é aquele que se entrega e diz, eu não aguento mais, e perde. Você não perdeu. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O meu testemunho está lá no nosso canal. Deus me trouxe de volta à vida. Está eu e minha esposa lá dando testemunho. 2 fases. Aqui eu só estou tomando só 15 minutinhos para vocês entenderem que todos nós passamos por pelejas e tribulações, mas Deus é conosco. Deus é com você. E hoje a mensagem ela está voltada para a armadura de Deus. Eu quero fazer mais uma oração, agradecendo a Deus, abençoando esta igreja, abençoando o pastor e as ovelhas que no qual ele cuida. Amém? Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de adentrar essa porta desta igreja, pelo qual existem ovelhas aqui do teu pasto, que há um pastor aqui, Senhor, no qual o Senhor levantou para cuidar delas. Aleluia. E eu tenho certeza, ó Pai, que essa porta ela vai continuar aberta. Glória a Deus. Para que vidas entrarão por ela. Aleluia. Eu profetizo, vidas sedentas de ti entrarão por essa porta, porque aqui é o teu lugar. Glória a Deus. O lugar de habitação. Aqui, Pai, é o seu tabernáculo. Mas em nome de Jesus, nós entendemos que o tabernáculo maior somos nós, e o Senhor habita dentro de nós. Então eu peço aqui, ó Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, habitando, fazendo morada no coração de cada vida aqui presente, porque enquanto o Senhor estiver fazendo morada, Ele não vai perder, ela não vai perder uma batalha sequer, porque o Senhor já foi adiante de nós.
E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Muito obrigado. Você dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero ser bem rápido na palavra que eu tenho para trazer. Eu estou sem Bíblia, pode ver. Eu tive que me adaptar até aqui porque eu creio no milagre. Aleluia. Deus começou, Ele vai terminar. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Ali o apóstolo Paulo ele vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. E sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Se alguém abriu, lê o versículo 5 para mim, por favor, em voz alta. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E toda altivez que se levanta Contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Quando fala e sim poderosas em Deus, se traduz para espiritual. As armas da nossa milícia, ela é espiritual, ou seja, poderosa em Deus, para destruir qualquer tipo de fortaleza. Aleluia. As fortalezas, elas são criadas, espiritualmente falando, na mente. E quem cria essas fortalezas é Satanás. Sabe como que ele cria essas fortalezas? Quando eu dou legalidade. Vai falar de enganos, sofismas. Quando eu coloco na minha mente alguma coisa, é porque o diabo, ele já setou. E quando ele seta algo na minha mente, a minha mente fica cativa, ou seja, debaixo do governo dele. Tudo que é negativo, ele coloca na nossa mente. E tudo que é negativo na nossa mente parte para o coração, ao ponto do coração ficar enrijecido, endurecido, petrificado. E com isso há uma reação corporal e verbal. Tanto que você logo percebe quando uma pessoa não está bem. Quando ela não está bem, não é porque a mente dela foi afetada. Sim, a mente dela foi afetada, mas o coração já recebeu tudo que foi lançado na mente. E aí ela não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela não quer ir à igreja, ela só fala coisas negativas. Isso é porque já gerou, já criou fortalezas na mente. No natural, fortaleza. No natural, o que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar onde existem palácios que são protegidos por muralhas. E espiritualmente falando, o inimigo, quando ele toma conta da nossa mente, ele domina a nossa mente através dessas fortalezas e não deixa a pessoa se libertar. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, enganos, ou seja, sofismas causados pela legalidade que eu dou, ao ponto do diabo vir e fazer morada. Uma mente liberada para Deus resulta num coração transformado. Estão entendendo? Uma mente cativa
a Satanás é um coração petrificado. E é isso que o inimigo faz. Quando uma pessoa fala assim, no nosso popular, a gente fala assim, quando a gente fala assim, olha lá, ó, ele está com o coração ferido. Olha lá, ó, partiu do coração, olha lá, desceu do coração. De fato, afetou primeiro a mente dele. Eu estou olhando um pouquinho mais para cá, porque eu vejo vocês como árvores. Eu estou vendo duas pessoas aqui na minha frente. E para cá eu tenho um pouco mais de dificuldade de enxergar. E o que eu quero trazer para vocês aqui, resumindo bem, é esse texto de segunda carta aos Coríntios, o capítulo 4, o capítulo 10, o versículo 4, o apóstolo Paulo, a Bíblia aponta para Efésios 6. Você abre em Efésios 6. Só que o que eu vou tentar trazer para vocês aqui, muitos não criticando, eles sabem até mais do que eu, né? Mas quando algumas pessoas trazem alguma mensagem voltada para a armadura de Deus, eles começam a trazer a mensagem do versículo 10 em diante. Já perceberam isso? Pega do versículo 10 em diante, mas não pega do contexto para trás. Por que o apóstolo Paulo fala para que nós venhamos estarmos revestidos da armadura de Deus e com todos os elementos da armadura? É porque tem algo antes do versículo 10 que nós precisamos nos atentar. Para encurtar, quando você pode abrir sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios, o versículo 1 até o versículo 9, vai falar de comportamentos de 4 classes sociais. Existem outras classes sociais, mas o apóstolo Paulo, ele menciona 4 classes sociais, que cada classe social dessa apresenta um tipo de comportamento. A primeira classe social que o apóstolo Paulo fala, você vai conferir aí, ele fala assim, filhos, ele fala aos filhos, ele fala aos pais, ele fala aos servos, e depois, por último, ele fala aos senhores. São 4 classes sociais. Tem mais classes, tem um tio, tem um avô, vai indo, mas ele pega 4, as 4 principais: filho, pais, servos e senhores. Só que ainda dentro desse texto, do versículo 1 até o 9, Paulo, ele detalha o comportamento de cada classe. No meu resumo, o apóstolo Paulo, ele começa falando assim: filhos, obedeça os vossos pais. Depois ele parte para a segunda classe, pais. O que ele vai falar? Não? O que? A quem? Até aí tá bom. Depois, na terceira classe, ele parte para os servos. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores, segundo a carne, com temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Vamos resumir: servos, sujeitai-vos. Depois ele parte para a última classe, senhores. Assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembrem-se de vocês e eles têm mesmo Senhor no céu, e ele não age com favoritismo. O Senhor, ele tem que tratar o seu subordinado, ou o seu funcionário, ou o seu servo, igual, e sem fazer acepção de pessoas. O apóstolo Paulo fala isso. Depois que o apóstolo Paulo apresenta essas 4 classes e destaca os comportamentos de cada classe, aí no versículo 10 ele vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse no demais, sabe o que ele está querendo dizer? Sabe o que o texto está querendo dizer? No demais, ou seja, depois de tudo isso, ou seja,
depois de haver feito tudo isso, Aleluia. depois do filho ter obedecido o pai, depois do pai não ter provocado a ira, depois do servo ter obedecido ao Senhor, depois do Senhor ter tratado cada um por igualdade, aí o apóstolo Paulo vai dizer: no demais, porque esses comportamentos são atitudes praticadas, gerada na mente, que parte do coração. Um filho que desobedece pai e mãe é sinal que o diabo lançou na mente dele: desobedece, e foi para o coração. Agora eu não vou, agora eu vou embora de casa. Ele reagiu, por quê? O diabo jogou na mente dele, ele jogou no coração, ele sentiu, ele começou a ter um sentimento. O sentimento causa uma reação corporal e verbal: não vou, eu quero ir embora de casa. Não, eu quero comprar uma moto, e eu vou comprar, e acabou. Por quê? O diabo já lançou na mente. Aí, quando o apóstolo Paulo chega no versículo 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, aí ele continua no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A maldade está lá no coração do filho, no coração do pai, no coração do servo e do Senhor. Ou seja, ao contrário, o princípio do Senhor está no coração do filho, servindo a Deus, está no coração do pai, ali servindo como servo de Deus, ali trabalhando, fazendo a obra, cuidando dos teus filhos, sendo cabeça, sendo sacerdote, e assim vai para o servo, obedecendo ao seu Senhor, né? Ali na igreja, ali obedecendo o discipulador, o líder de célula, está ali tudo bonitinho, e daqui a pouco vem o Senhor, aquele que fica aqui na frente. Eu estou tremendo, quando eu louvo aqui eu não tremo não, mas quando eu prego eu tremo. O Senhor é aquele que governa, é aquele que administra. Então, esses comportamentos podem ser negativos ou positivos. E aí o apóstolo Paulo dá a receita: revestido de toda a armadura, para que possais resistir tudo de ruim. E aí ele vai continuar dizendo: porque não temos que lutar contra carne e sangue, né? Depois ele fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 13: estais, 14, estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos. Aí vem os elementos da armadura: cingindo os vossos lombos com a verdade e com a couraça da justiça, e com os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, e com o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno, e com o capacete da salvação, e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São 6 elementos que monta a armadura espiritual. Depois ele parte para o versículo 18, que é o ponto crucial para que a armadura venha surtir efeito, que é a oração. Orando em todo o tempo com oração e súplica e no Espírito, e vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. A oração é a chave para fazer a armadura funcionar. Verdade. Sem a oração não adianta eu estar vestido com a armadura. Por isso que o apóstolo Paulo fala: mas Elison, a oração não era para estar, não era para fazer parte do elemento? Não, porque aqui o apóstolo Paulo pega algo físico para explicar o espiritual. O apóstolo Paulo, ele era judeu, né, israelita, mas cidadão romano, então ele conhecia detalhadamente de armadura.
ele pega 6 elementos: físico para explicar o espiritual. E a oração, por que ela não está dentro da armadura? Porque a oração tem que partir de quem vai usar a armadura. A oração parte de quem vai usar a armadura. Cinto da verdade, cinto, verdade, palavra, Jesus vestiu o cinto ele segura a armadura. Então você precisa orar para manter o cinto no lugar. Couraça, a couraça protege o tórax, o peitoral. Fisicamente falando, aonde que está alojado o coração? Atrás do tórax, para proteger o coração. Você precisa orar para que os dardos jogados na mente não venham para o coração. Escudo da fé, você precisa orar com fé. Jesus ele vai falar lá nos evangelhos, me parece que é Mateus capítulo 19, se pedirdes alguma coisa em oração, crendo, crer é fé, certeza, crendo, recebeis e tê-lo-eis. Ele fala acerca da figueira que ele amaldiçoa. Então você precisa orar e ter fé. Não é só ter fé, eu tenho fé, mas eu não oro, o escudo não vai funcionar, os dardos vão vir. E aí entra o capacete da salvação. Também você precisa orar para ter a mente de Cristo. Eu preciso orar: Senhor, libera minha mente, não deixa que nenhum dardo ataque. Aí de repente vem aquele indivíduo e fala assim: aqui, por que você não pega? Cara, ninguém está vendo não. Pega para você. Ou então, uma palavrinha feia, você fala que ninguém vai fazer uma hora. Aí você é de oração, vai falar assim: Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus qualquer palavra lançada na minha mente, não vai te afetar. E depois vem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a oração, ela é a chave para ativar o poder que a armadura tem, cada pecinha da armadura. E hoje nós estamos vivendo num dia mau. 52 minutos, eu estou com o reloginho aqui, falta 8 minutos. Então você e eu, nós precisamos estar firmados, firmes nessa armadura. Mas Deus está requerendo de cada um de nós: como que eu estou diante de Deus e diante do meu irmão, para vestir a armadura, lutar e vencer. Isso não implica dizendo que se eu tenho falta com o Senhor e não posso usar a armadura. Pode usar. Sabe por quê? Porque ela não é tua, ela é de Deus e é espiritual. Qualquer um pode usar a armadura. Qualquer um. Olha para o texto. Qualquer um pode usar a armadura. Se eu quiser usar, se um indouto é aquele que não conhece. Se um indouto quiser usar a Bíblia, ele vai usar, mas ele vai saber manejar ela? Ele vai entender nada que está escrito. Se um indouto quiser pregar o evangelho, ele vai ouvir um pouquinho, vai sair pregando, mas não vai surtir efeito. Qualquer um pode usar a armadura, mas tem um detalhe: Deus não garante que você vai vencer. Ele não vai torcer por sua derrota, mas Ele não vai garantir se você vai vencer. Deus só vai garantir vitória para quem usa a armadura se a minha vida tiver nele. Se o jovem estiver obedecendo o pai, se o pai estiver tratando o filho direitinho, se o servo estiver servindo ao Senhor, se o Senhor estiver cumprindo o papel dele conforme manda a Bíblia. Aí o apóstolo Paulo fala: então agora vem para cá. E tem essa historinha toda aí, do versículo 11 até o versículo 17. Aleluia. Vocês entenderam? Amém. Aleluia. Aleluia. Dá para usar a armadura conforme Deus quer? Aleluia. Aí eu começo a entender por que teve coisas na minha vida, situações na minha vida, que eu lutei e eu não consegui vencer. Quantas vezes eu não degladiei contra minha esposa?
E algumas vezes eu feri minha esposa. E eu querendo usar a armadura. E eu querendo vencer com a armadura. E eu querendo vencer. Eu estava com a armadura. Mas de vez em quando tinha um probleminha aqui, um probleminha aqui, um probleminha lá. Então a palavra de Deus hoje para nós, para você vencer com a armadura, primeiro, a nossa vida precisa estar em Deus, cumprindo os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, no demais, irmãos, no demais, com tudo que eu falei lá atrás. A armadura está aqui, ela é de Deus. Deus é espírito, a armadura é espiritual. Aleluia. E Deus me aponta a ressaltar nessa mensagem voltada para a armadura, que com todos os aparatos que uma armadura completa tem, existem dois instrumentos. Um eu já disse, um eu destaquei, o outro eu vou dizer: a espada do Espírito, a palavra de Deus. São dois instrumentos fundamentais para você usar para vencer. É a oração e a palavra. Glória a Deus. Jesus Cristo vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Orai sem cessar, em tudo dai graça. Versículo 18. Porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus? É que você ore. Aleluia. Sabe por quê? Que é a vontade de Deus que você ore? Porque quando você ora, você agrada a Deus. Se você não ora, você não agrada a Deus. Mas que é isso? De onde você está tirando isso? Se você for para Gênesis capítulo 4, versículo 26, ali vai dizer assim: desde então Enos começou a invocar o nome do Senhor. Invocar é chamar. Dentro ou sobre. Invocar. Vocare, está no latim. Quando você joga para o português, é invocar. Trazer para perto ou para dentro. E agrada ao Senhor quando eu faço isso, porque quando eu invoco, trago para perto, isso mostra no mundo físico que eu dependo de uma pessoa: Deus. Quem ora pode ter certeza, quem ora Deus se agrada, quem não ora Deus não se agrada. Deus não amaldiçoa, mas Deus não se agrada. Deus se agrada daquele que ora. Por isso que Jesus fala no seu Evangelho: tudo quando pedis em oração, crendo, sabe? Então a oração, ela é a chave, o impulso para que tudo no mundo espiritual aconteça. É muito simples. Só a gente voltar um pouco para a antiga aliança e para oh meu Deus do céu, lembrei agora esqueci o nome. Aleluia. Daniel, lembrei. É só olhar para Daniel. Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, quase que o Daniel, o livro de Daniel inteiro, o Daniel sempre orando, buscando, jejuando, buscando e orando e passando luta. E ali você vê o agrado da atitude de Daniel, não só no jejum, mas na oração. Vocês conhecem a história: o céu se moveu, Deus mandou um mensageiro para ir até Daniel, para terminar de revelar a visão. E aí o príncipe da Pérsia, representando Satanás, vem para tentar interferir na resposta. E aí o jejum e a oração de Daniel move o céu a favor de Daniel. E aí Deus fala para Miguel: vai lá. Miguel quem é mais do que Deus? Significa isso. Deus envia Miguel. Miguel é o anjo da patente mais alta. Vocês sabem disso?
Deus mandou o anjo da patente mais alta para intervir contra Daniel. E vai me dizer que na sua vida ele não vai fazer isso? Vai me dizer que na nossa vida, é por isso que eu comecei aqui falando um pouquinho do meu testemunho. Eu senti esse Miguel. Eu senti o céu se movendo, porque muitos falaram que eu ia morrer, mas o espírito de morte partiu, mesmo porque eu creio que muitas pessoas, eu não sei o número, mas muitas pessoas oraram por mim. Eu cheguei aqui, eu senti as irmãs orando. Não para não. Aleluia. Não para não. Se você veio sozinha, continua vindo. Se tem de duas, continua vindo. Se tem de três, continua vindo. Porque a oração move o céu. Eu sempre digo isso. Aleluia. E quando entra a palavra de Deus, não há armadura que não funcione. Ainda, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vos experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Qual é a vontade de Deus nisso tudo aí? É que eu e você tenhamos a mente transformada. Aquele que tem mente transformada tem a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, automaticamente o meu coração vai estar disposto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça aqui nessa terra: pregar, salvar, libertar, curar, impor as mãos, profetizar. Tudo parte do coração. Eu ainda quero, não vou estender aqui, mas eu ainda quero voltar aqui com uma outra permissão que Deus me fez, sabe, me fez enxergar tantas coisas na Bíblia que eu não enxergava quando eu enxergava. Vocês sabiam que desde a antiguidade até Jesus, o povo de Israel nunca deixou de orar? Sabe de onde que partiu a oração? Oração no hebraico é tefilá. Elison, que tefilá é esse? O que é tefilá? Tefilá, a oração, ela partiu do serviço do coração. Avodar está leve. Avodar, serviço ou trabalho, está leve, coração. O povo de Israel sempre praticou o avodar está leve. Dentro do avodar está leve tem 4 princípios que identifica a oração: é a adoração, o louvor, as ações de graças, a confissão, a intercessão e a súplica. São 4. Mas quando você se aprofunda, o povo de Israel praticava muito mais coisas. Mas sabe como que ele praticava? De coração. Tudo que eles faziam era de coração. Todo o serviço dedicado ao santuário, todo o serviço dedicado a Deus era feito de coração. Aleluia. Por isso o avodar está leve. Ele junto, ele se resulta na oração. E lá na oração do Pai Nosso, quem que ensina a oração do Pai Nosso? Jesus. E como Jesus começa a oração do Pai Nosso? Pai, adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele começa o serviço, o pão nosso. Tudo para nós. Pode ver que é tudo para nós. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa a nossa dívida. É tudo para nós. Ali Jesus estava me ensinando o avodar está leve. Já tinha dentro dele. Só que lá no avodar tá leve da antiga aliança, muita coisa não veio para nova. Eu ainda quero trazer um pouco mais, mas para terminar, eu quero encorajar você que de fato você já está com a armadura de Deus. Eu quero encorajar você. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui tomando posse de que ninguém vai roubar essa armadura. Aleluia. Ninguém. E a primeira pessoa que vai querer se levantar para te roubar a armadura é o inimigo. E sabe quem é esse inimigo?
nós mesmos. Verdade. É eu é que decido se eu dou legalidade ou não. Aleluia. Legalidade significa direito legal, direito legítimo, legitimidade. Você compra um terreno, se não tiver um documento, você não toma posse dele. A hora que o documento vem, aquele terreno passa a ser seu. Aleluia. Glória a Deus. Não dê legalidade. Hoje é dia de você sair daqui com essa firmeza. Tome posse. A armadura de Deus está em você, mas a sua mente tem que estar liberada, completamente livre, para que o seu coração transformado venha surtir efeito ao ponto de fazer essa armadura funcionar mediante as orações. Não é uma oração, orando em todo o tempo. O apóstolo Paulo vai falar no versículo 12 de Romanos 12, alegrai-vos. Depois ele vai falar, sede paciente na tribulação e em que? Na oração. Perseverar é insistir, é implorar. No nosso linguajar bem fraquinho, é ser chato. Eu vou orar, 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 eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E quanto mais você orar, quanto mais você lê a palavra, mais fortalecido você está, mais poderosa vai estar a armadura, porque ela é espiritual. Aleluia. Amém? Eu quero deixar aqui como palavra de encorajamento para vocês o Salmo 91, o Salmo 121, o Salmo 23 e o Salmo 46. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, pois aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés ao leão jovem e a serpente. Pois tão somente me amou, eu também o livrarei e poloei no alto retiro. Ele me invocará, e eu o responderei. Estarei com ele na angústia dela, retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com loucuras de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo, ele traz proteção, segurança e livramento. Você precisa dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque você está revestido. Mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e misericórdia, declara isso, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Não há inferno que vai atrapalhar, até a consumação do céu. Palavra de libertação, palavra de encorajamento. O Salmo 121 é outra palavra que eu gosto muito, de encorajamento e de libertação. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Sabe por quê? Porque você está revestido. Aleluia. Ele não vai deixar você vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita.
O sol não te molestará de dia, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Ó, você está armado? Você vai entrar para lutar e vai sair com a vitória. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Palavras que você precisa declarar. Se alguém algum dia declarou palavra de maldição na sua vida, é hora de quebrar. Você vai começar a declarar: Senhor, eu não aceito, porque o Senhor é comigo, o Senhor é o meu pastor, e o Senhor nunca me deixou faltar, não vai ser agora. Então eu repreendo qualquer palavra lançada contra a minha vida. Eu tenho ensinado lá em casa, para terminar, pastor, eu tenho ensinado lá em casa uma frase. Se você quiser pegar para você, você pode pegar, mas eu tenho ensinado essa frase lá em casa. A gente declara isso, às vezes pela manhã, às vezes durante a noite. Eu ensino essa frase lá em casa: eu repreendo qualquer palavra de maldição lançada contra a minha vida. Aleluia. No passado, no presente e no futuro, em nome de Jesus. Alguém quer repetir comigo? Alguém? Amém ou não? Amém. Vamos repetir? Eu repreendo qualquer palavra de maldição lançada contra a minha vida, no passado, no presente e no futuro. Palavras que foram lançadas contra você. Glória a Deus. Você não sabe, lançaram palavras. Você não sabe. E tem pessoas lançando palavra contra você hoje. E muito mais. E muito mais. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque o diabo, ele não dorme. Ele vai preparar cilada. Isso é futuro. Mas se você estiver armado com a armadura de Deus, em oração, palavra e obediência, você já é um vencedor. Aleluia. Você já é uma vencedora. Glória a Deus. Amém? Amém. Muito obrigado, Senhor, por este momento no qual o Senhor aqui nos preparou. Glória a Deus. Eu peço perdão a Ti neste momento, por de repente eu ter lançado alguma palavra que não foi Tua, Senhor. E peço em nome de Jesus perdão para com que todos que estão aqui, ó Pai, neste momento. Mas eu peço que todos eles venham tomar posse da Tua palavra, Aleluia. da Sua verdade, Amém, Jesus. para que aonde eles forem, o Senhor esteja com eles. Aleluia. Pois eles já estão, Pai querido, revestidos da armadura que é do Senhor. Amém, Jesus. Mas existem pessoas aqui, Senhor, que ainda estão lutando. Peço para que o Senhor continue encorajando elas. Glória a Deus. Mostra para elas que elas precisam continuar orando, porque a oração é que vai mover o céu. É isso, meu Pai. A oração é que vai dar mais poder ainda para a armadura, e ela vai sair vitoriosa. Ela vai contar o testemunho dela que ela venceu, meu Pai. Esse é o direito legal que nós tomamos para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.